Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. E nesta noite também estamos na rádio CBN Diário. Hoje o programa recebe os 3 senadores catarinenses para fazermos aqui uma avaliação do ano e, claro, traçarmos aqui as perspectivas para 2012, que é de fato um ano eleitoral. Está conosco também, aqui na participação do programa, o colunista do Diário Catarinense, Rafael Martini. E o programa conta ainda com uma cobertura especial do Diário Catarinense na internet, no DC Online, com o repórter Guilherme Lira. Fique com a gente, o Conversas Cruzadas na TV Com já está no ar. Como eu falei, estamos recebendo hoje os 3 senadores por Santa Catarina. O senador Luiz Henrique da Silveira está aqui conosco. Também participa do programa o senador Cacildo Maldaner, e o Conversas Cruzadas recebe também o senador Paulo Bauer. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje, esta noite aqui conosco. Rafael Martini também está aqui comigo. Obrigado, Martini, também. O Guilherme Lira, que vai selecionar as perguntas que estão chegando. Já chegaram muitas manifestações, opiniões hoje durante todo o dia no diario.com.br, e ele vai encaminhar as perguntas para o nosso telespectador através aqui dos senadores presentes. Guilherme, obrigado pela tua presença aqui conosco. Você pode participar, como eu falei, do debate no cliquerbs.com.br. As perguntas serão selecionadas aqui pelo Guilherme do diario.com.br. Você também fique à vontade no portal de voz da TV Com. Pode ligar no 8401-0385. Basta você digitar a opção 5 e deixar o seu recado. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, Natal todo dia, compre e concorra a um Hyundai iX35. Eu começo com o senador. Qual é o impacto político, senador, da rejeição da denúncia contra o ex-governador Leonel Pavão pela Justiça Catarinense? O que isso representa politicamente na ótica do senhor? Boa noite. Boa noite a todos, os caros colegas, Luiz Henrique, Paulo Bauer, o Igor, o Martini, enfim, a todos. Olha, em primeiro lugar, para ele, pessoalmente, é uma espécie de redenção. Ele, a família, os companheiros. Eu acho que é algo que vinha o deixando uma espécie de um purgatório durante esses meses todos, esse tempo, e isso como que sai das cinzas e dá um novo ânimo, Não quer dizer que o Ministério Público não venha a recorrer, pode, isso pode ter sequência ainda, mas no primeiro momento o impacto até politicamente para ele, dentro dos tucanos de Santa Catarina, sem dúvida alguma. Paulo Bauer aqui está, que é senador pelo PSDB no nosso estado, que pode conversar melhor. Mas a impressão que eu tenho, para ele pessoalmente, é uma redenção, é um alívio. Eu gostaria de lembrar que quando o vice-governador Leonel Pavão foi denunciado, nós tínhamos uma trajetória de passar o governo a ele dia 5 de janeiro. Lembra disso, né? Bem lembrado, né? E eu fui assediado pela imprensa, eu disse, não muda nada. Se o vice-governador Leonel Pavão quiser, eu entrego o governo dia 5 de janeiro. E aí, os repórteres, naturalmente, disseram, mas ele não foi denunciado? Eu disse, olha, ele foi denunciado, mas não foi condenado. E a Constituição que eu votei dá ao acusado a presunção de inocência. E uma das essências da democracia é o contraditório que se opera no processo. Como se operou em primeira instância, e o que se viu? O vice-governador foi absolvido. Então, esse é um dos problemas sérios que nós vivemos no país. É o pré-julgamento, é a execração de pessoas. Às vezes nem com denúncia do Ministério Público, mas uma simples denúncia policial, as pessoas simples abertura de um inquérito, o senhor acha que já... São execradas. Depois a absolvição não restitui. Quer dizer, essa absolvição agora do Pavão a mesma não coisa... restitui o sofrimento dele. Não é fácil. Ele era
candidato com grande potencial a governador, né? E foi praticamente alijado. E o senhor acha que tem um impacto político já visando 2012? Olha, evidentemente que a absolvição vai ter um impacto político, sim. Acho que o ex-vice-governador, ex-governador Leonel Pavão, de uma certa forma é reabilitado. Mas eu não quero, para o pior inimigo meu, se é que eu tenho inimigo, eu não tenho, mas se alguém é meu inimigo, eu não quero o sofrimento que teve o Leonel Pavão. Eu até acho, Luiz Henrique, até acho que ele até não pensa muito, nesse momento, no resultado político. Acho que nem deu tempo para pensar nisso. Acho que mais ele está consigo mesmo. Acho que está uma certa alegria que renasce. Quer dizer, Mas ele já chegou a cogitar hoje a possibilidade de pleito municipal, tanto em Balneário... sem dúvida, isso não há dúvida. Sai inflado, isso é natural. Isso Hoje ele já colocou esse Isso é natural, mas nem deu tempo ainda para, como se diz, né? Analisar. A ficha não caiu ainda. Mas nem caiu bem a ficha. Eu acompanhei, só gostaria de complementar, eu acompanhei o sofrimento da família. Porque isso pega na família, na dona Elizabeth, nos filhos. Eu acompanhei. Foi, olha, terrível. Eu não desejo para ninguém o que essa família passou. Senador Paulo Bauer, o senhor como uma liderança tucana, como representante aqui no nosso debate do PSDB, o que representa isso para o partido inicialmente? Qual é a visão do senhor? Boa noite. Inclusive, havia provocado uma espécie de um racha O Renato, boa noite a você, boa noite ao Martini. É um prazer estar aqui na companhia do senador Cacildo, do senador Luiz Henrique. E, obviamente, eu devo me manifestar porque é um companheiro do meu partido, é uma liderança do PSDB, tanto a nível estadual quanto nacional. Primeiro, eu registro que eu fico feliz porque eu sou amigo do Pavão. Ele, com amizade, com compreensão e principalmente com solidariedade em todo esse processo, em todo esse episódio. Assim como o Luiz Henrique fez, lhe passando o governo, eu também me conduzi sempre confiando nas suas atitudes, na sua honestidade e principalmente na lisura dos atos praticados e que não tinha nenhuma notícia da parte dele de ilegalidade. Claro, o processo correu no âmbito do Ministério Público, no âmbito da Justiça e, finalmente, essa decisão favorece, primeiro, a ele porque dá uma tranquilidade. Segundo, favorece a Santa Catarina, por que não? É sempre bom para um Estado ter na sua história ex-governadores e grandes nomes da política sem nenhum problema no judiciário. Isso é positivo, isso é favorável ao Estado e nós queremos que assim continue sendo. E terceiro, para o partido é muito bom. Eu acho que o Pavão consegue com isso ter uma atitude, uma postura no partido proativa, porque antes, até aqui, obviamente, sempre restava a alguém o direito de duvidar, o direito de especular, o direito de perguntar. A partir de agora, ninguém vai comentar mais esse assunto, porque essa é a página virada, é assunto vencido. Então, vamos falar de quê? Vamos falar de eleições municipais, vamos falar de coligações, vamos falar de filiar gente, vamos falar de unir todas as correntes partidárias que obviamente precisam estar unidas para o processo eleitoral. Mas o fogo amigo dentro do PSDB foi muito forte recentemente, né? Não, nós temos no partido... Em relação ao ex-governador. Bate-boca nós temos no entre partido lideranças pelo Twitter, né? Nós temos o afastamento do próprio senador. Nós temos no partido um partido grande, que tem uma bancada de deputados estaduais vigorosa, que tem cargos no governo, que tem senador, que tem deputados federais, apenas uma situação de divergência entre o presidente do partido e um deputado federal. Eu, pessoalmente, nunca me posicionei a favor de um e contra o outro. Pelo contrário, os dois companheiros merecem nossa atenção, nosso carinho, nosso respeito, e eu até vou me empenhar para que se produza um entendimento que eu acho que agora fica até mais possível e mais provável em nome da grandeza, da expressão que o PSDB tem e vai continuar tendo em Santa Catarina e no país. Vamos ver as perguntas que estão chegando através do Clique RBS. Aqui conosco está o Guilherme Lira, que é repórter do Diário.com. Guilherme, boa noite. Qual é a primeira pergunta que você selecionou para o nosso debate aqui? Boa noite, Renato. Boa noite a todos.
A Lúcia, a internauta, ela perguntou, na verdade ela comentou que os impostos que ela paga e também os valores que ela paga em pedágio, ela não percebe isso revertido em escolas, em postos de saúde, em hospitais, ou seja, em infraestrutura. E ela questiona isso, como funciona a distribuição dos impostos nessas áreas, saúde e educação, no estado de Santa Catarina. É uma boa pergunta, né? Porque aumenta, senador Cacildo Maldaner, a arrecadação vem batendo recordes. Só que o cidadão não percebe, né, a melhoria na prestação dos serviços públicos. O senhor pode responder para a nossa telespectadora, por gentileza? Na verdade, hoje o que se prega muito, não é só nos estados, nos municípios, é no Brasil, é uma questão da gestão pública, é a eficiência da gestão pública. Isso hoje é fundamental para poder ter mais condições de avançar, de centralizar e ter os resultados. Nós até apresentamos um projeto, de um certo modo, ele engloba a reforma tributária, para que se faça o quê? No comprar um produto, se discrimine quanto é que vai pagar a recolhida de impostos. Hoje as pessoas até não sabem de um produto se vai pagar 40%, se ele custa R$100, vai pagar 40% de impostos. Muitas vezes 30% de impostos. Para discriminar na nota, o produto sai tanto e a outra parte são tributos que se recolhe. Ou é municipal, estadual, ou é federal. Até para que o consumidor possa acompanhar mais de perto e cobrar. Eu acho que nós estamos na hora de ter essa transparência. Eu acho que ela é essencial para que nós possamos participar mais de perto. O senhor acha, os senhores veem possibilidade, já que nós estamos aí num primeiro ano de governo federal, os senhores veem possibilidade, em 2012, da tão sonhada reforma tributária? Pois esse é um aspecto que eu queria colocar para a nossa telespectadora. O nome dela é? Lúcia, né? Lúcia, daqui de Florianópolis? A gente não tem aqui a localização. São internautas de cada real que se paga de imposto, e nós todos pagamos imposto toda hora, em todo instante, sem saber, sem sentir, 63% fica nos cofres de Brasília, do governo federal. O Estado fica com 22% e o município com 13%. Esse é o grande problema. E qual é o problema maior? Está aqui, ó. Eu vou tomar um gole de água. Metade desse gole de água é imposto. A água que a gente paga, metade é imposto. A passagem de ônibus, metade é imposto. A luz, que a RBS vai pagar por usar aqui no fim do mês, metade é imposto. Então, esse imposto invisível, a montanha dele vai para Brasília. Por isso que é preciso, o Martim estava falando, a reforma tributária, mas não apenas a reforma tributária, reduzindo a carga fiscal, como nós fizemos aqui no Estado, mas uma reforma tributária fazendo a redistribuição desses impostos, de modo a que os municípios fiquem com, no mínimo, 25%, os estados fiquem com, no mínimo, 35%, para que aí sim, mas, senador, a pessoa como a Lúcia... Dos royalties agora, só a questão dos royalties, para pegar um exemplo bem prático, a questão dos royalties do petróleo, o Rio de Janeiro já fez aquela chiadeira, quer dizer, perder ninguém quer perder, esse é o grande problema, né? Ninguém vai abrir mão nunca, ainda mais a União que vai abrir mão. Mas aí, peraí. Esse seria o grande... Como desatar isso? A Lúcia interpreta um sentimento que é de todo brasileiro. Da população, sem dúvida. Sem dúvida, na ponta. O papel das redes sociais é muito importante. O Congresso vai ter que ser empurrado para fazer essa reforma. Tá? Você acredita que essa força... tem que ser feita. Se bem que dos royalties o Senado já fez, já avançou. Mas eu quero fazer uma observação. Aí eu falo na minha condição de senador da oposição. Certo. Eu não acredito na disposição do PT de realizar reforma tributária e reduzir carga tributária. O PT é insaciável em termos de arrecadação. Já foram assim os governos anteriores, mas o atual governo, que se beneficiou violentamente do crescimento da economia, ele tem arrecadado cada vez mais e, ao invés de reduzir a carga tributária, aproveitando essa onda de desenvolvimento, essa onda de crescimento da economia, ele poderia viabilizar uma ação de governo
dentro de um processo de descentralização ou dentro de um processo de beneficiar as pessoas com menos impostos que comprariam mais e teriam melhoria de qualidade de vida, com mais bens duráveis e outras coisas mais. Entretanto, o que o governo faz? Vou dar um exemplo. O governo pega o dinheiro federal, esse 63% que ele tem, e manda para o Congresso uma lei criando uma empresa brasileira do trem-bala. O trem-bala vai atender o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro. Essas duas cidades serão interligadas. Custará 53 bilhões de reais. Teve um aumento de 10% no orçamento, né? 180 cargos públicos foram criados na empresa do trem-bala. E eu pergunto, as nossas BRs em Santa Catarina, a 470, 280, 101, a 101 não termina nunca, as outras nunca começam. E aí nós ficamos nos perguntando, se a TAM leva passageiros pelo ar, se a Gol faz o mesmo, se a Reunidas, se a Catarinense leva gente pela via terrestre, por que não fazer a concessão do trem-bala para uma empresa privada que no mundo inteiro existe modelo igual? O PT não quer isso. Por quê? Porque a empresa privada não dá cargo para companheiro de governo. Empresa privada não dá possibilidade de fazer discurso político. Então, a minha postura já é um pouco mais... E a Lúcia tem razão. Está alta e por isso, até quero falar depois, se me for permitido, de um projeto que eu apresentei, de uma proposta de emenda constitucional para zerar o imposto sobre medicamentos. Aliás, um projeto que teve assinatura de 81 senadores. Todos assinaram. Exatamente. Todos assinaram. Independente de partido, de ser governo, de oposição. Então eu diria que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Esse ditado é conhecido. É verdade. Se os royas nós avançamos, se avançamos. Inventou esse ditado agora. E se avançamos, não, mas se avançamos nos royals, que caiu o pau, rolou, cachumba, tudo que é lado, foi uma loucura, né? Que era proibido falar nisso. Chegou até uma manifestação, né? Uma manifestação, né? Se avançamos nisso, eu acho que temos que avançar também nas outras questões. Nós temos que avançar na questão do projeto Paulo Bauer, que 81 senadores tiveram a coragem de subscrever para isentar de impostos os medicamentos, baratear a saúde. São 34% nós temos que ter ousadia. Eu acho que avançamos com a transparência. Eu considero vamos avançar. que todos os projetos apresentados pelos senadores esse ano, o projeto mais importante é o projeto do senador Paulo Bauer, que isenta de impostos os medicamentos. Assim como fazem dezenas de países. Países desenvolvidos fazem isso. Bom, eu quero saber, até para daqui a pouco, depois do intervalo, se essa isenção... Qual é a proporção que você falou? 32%? Hoje é 33,9%. Será que isso representaria, na prática, a redução de 30% no valor? No valor. Ou... Porque, de repente, se reduz... Porque, por exemplo, às vezes se reduz o imposto... A legislação brasileira... A indústria não repassa a legislação brasileira é clara. Quando foi criada a Anvisa, que é o órgão que fiscaliza a indústria farmacêutica e a distribuição de medicamentos, ficou muito claro, ela tem a competência e a incumbência de exigir da indústria a redução de preço toda vez que houver uma redução de qualquer custo de taxa ou de tributo público. Então, é imediato o reflexo em favor do consumidor. O senhor já traz, a gente precisa ir para o intervalo urgente, né? E o senhor já traz aqui um outro tema que eu pego no gancho da resposta do senhor, que são as agências reguladoras, né? As agências reguladoras. Nós temos exemplos positivos e exemplos negativos. Nós precisamos ficar na discussão, na pressão política, para a NTT voltar atrás do anel viário. Que, aliás, hoje, agora há pouco, a construtora, a concessionária, teria se reunido, inclusive, com o governador Raimundo Colombo, para informar que as obras iniciam em março de 2012. Que era para ficar pronta, né? Mas no trajeto original... Era quase com 2 anos de atraso. Quase com 2 anos de atraso. Era para ter sido concluído, né? Quando já era para ter sido concluído. Vamos para o intervalo aqui na CBN Diário e TV Com, e transmissão também pelo diario.com.br, no Clique RBS. Intervalo e até já.